E neste vídeo, uma breve biografia de Karl Marx, o grande idealista do comunismo, filósofo, sociólogo e jornalista, pai do socialismo científico, que abdicou da fé e governa o mundo da sua sepultura. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. E chegamos num assunto primordial para a compreensão da tese da incompatibilidade em ser cristão e ser um revolucionário marxista ao mesmo tempo. Então, com vocês, a biografia do grande idealista do comunismo, Karl Marx. 204 anos após seu nascimento, sua visão de mundo atrai cada vez mais admiradores, estudiosos e pesquisadores, e tem um porquê para isso. Existe uma característica peculiar em todas as pessoas que têm atração por esta ideologia, mas isso eu só divulgarei, essa característica, nos próximos vídeos. Então, diante do grau de influência deste filósofo, se faz necessário um vídeo aqui no canal, ainda que sucinto, sobre a vida, nascimento, filiação, origens religiosas, escolaridade, casamento, filhos, pobreza, filho bastardo, obras, religião e morte, né? O tipo de morte desta família Marx. Mas antes da gente conhecer alguns pormenores da biografia de Marx, vale destacar 3 nomes que o influenciaram de maneira considerável: Immanuel Kant, Feuerbach e Hegel. Falando de Immanuel Kant, a ética kantiana afirma que o que deve guiar as ações do homem é a razão. Ela deve ser universal, independentemente da cultura que o indivíduo insere-se. Antes de realizar qualquer ato, eles acham que deve se perguntar: isso fará o bem coletivo? Se sim, é uma atitude ética, se não, é antiético. Feuerbach foi professor de Marx. Ele se colocava contra a opressão do homem e defendia uma vida digna, sem pobreza e necessidade, mas aqui e agora. Então, a ideia religiosa da imortalidade para Feuerbach não era nada mais que o desejo de ter uma vida melhor. Já Hegel, um outro influenciador de Marx, ele criou um sistema chamado dialética, que é um processo espiral sobre o conhecimento, partindo de uma ideia base, que é chamada de tese, contrariada por outra ideia chamada de antítese, e chegando a uma conclusão chamada de síntese, que passa a ser uma nova tese, por isso, espiral, algo que não tem fim, mas uma evolução de ideia. Karl Marx nasceu no dia 5 de maio de 1818 no então Reino da Alemanha. Seus pais tiveram 9 filhos. Casal de rabinos de classe média, seu pai, Henrique Marx, renunciou à religião judaica e converteu-se ao luteranismo para seguir atuando como advogado. Ele era politicamente conservador, porém aberto às questões filosóficas e também participava de círculos intelectuais. Marx era protestante de batismo e de ascendência judaica. Porém, a influência judaica da família, por parte principalmente de seus avós paterno e materno, que foram rabinos, não teve muito peso na formação religiosa de Marx, já que seu pai se converteu ao cristianismo em 1817. Marx nasceu em 1818 e seu pai parece ter feito questão de batizar seus filhos na igreja evangélica.
Durante o ensino infantil, Marx frequentou um ginásio que tinha uma linha educacional muito próxima aos ideais iluministas franceses. Eu postei aqui alguns vídeos atrás sobre o iluminismo. Se você tem dúvida, é só entrar aqui na playlist dessa nova série que você vai entender essas questões dos ideais iluministas franceses. Em 1835, ele iniciou o curso de Direito na Universidade de Bonn, na Alemanha. Ele cursava muitas disciplinas, principalmente optativas de filosofia, história da arte e mitologia grega. Ele também escreveu poesias. Ele frequentava festas e abusou do álcool. Marx, ele era membro de uma associação recreativa de noites de Boêmia, por meio da qual entrou em uma briga com um grupo rival. Então, após esse episódio em especial, seu pai decidiu transferir o filho para a Universidade de Berlim. Foi lá que ele conheceu a linha de trabalho do filósofo alemão, idealista Friedrich Hegel, e em 1838, ano em que seu pai faleceu, Marx decidiu desistir do curso de Direito e embarcar de vez na área de filosofia. Em 1841, escreveu uma tese de doutorado por título A Diferença entre a Filosofia da Natureza e o Epicuro e Demócrito, e a enviou à Universidade de Jena, adquirindo então naquele mesmo ano, 1841, o título de doutor em filosofia. Karl Marx casou no ano de 1843 com uma jovem chamada Johanna Bertha Julia Jenny von Westphalen, mais conhecida como Jenny. Marx era colega de escola e amigo de Edgar, irmão mais novo de Jenny. Então, a esposa de Marx fazia parte de uma família proeminente da aristocracia alemã, então Prússia. Ela era escritora e pensadora política. Jenny deu à luz a 6 filhos entre os anos de 1844 e 1857. Eram eles Jenny Caroline, Jenny Laura, Edgar, Henry Edward, Jenny Eveline e Jenny Julia Eleanor. Mas apenas Jenny Carolina, Laura e Leonor chegaram à idade adulta. Os demais morreram ainda jovens ou crianças devido a problemas de saúde. As filhas de Marx tinham uma educação burguesa. Havia aulas de piano, canto, francês, italiano, desenho. Marx e Jenny queriam que suas filhas fossem financeiramente independentes e educadas. Marx queria que suas filhas não fossem pobres, queria que elas tivessem casamentos felizes. Jenny, Laura e Eleanor, Jenny Caroline era conhecida como Jenny, Então tem a Jenny mãe e a Jenny filha, Assim era chamada. Então Jenny, Laura e Eleanor, elas foram fundamentais na divulgação das ideias de Karl Marx, o pai delas. Porém, 2 das filhas sofriam de insônia, entre outras doenças. Jenny Caroline, a filha mais velha, nasceu em Paris em um momento muito difícil da família Marx, porque pouco tempo depois eles foram expulsos de lá. Já adulta, escreveu vários artigos de jornal, publicou texto na imprensa socialista. Ela se casou com Charles Longuet, um líder socialista francês, uma das figuras principais da Comuna de Paris, o movimento revolucionário que governou a cidade por 2 meses, em 1871, e Jenny chegou a apoiar refugiados que foram perseguidos após a Comuna em busca de proteção na Inglaterra.
A Comuna de Paris foi o primeiro governo operário da história, formado na França em 1871, durante a Guerra Franco-Prussiana. Então, a Comuna adotou uma política de caráter socialista, baseada nos fundamentos da Associação Internacional. Porém, durou pouco tempo, pois logo foi reprimida pelas forças do governo. Laura nasceu em Bruxelas, onde também foram perseguidos pela polícia. Laura não foi fundamental apenas para traduzir o trabalho do seu pai para o idioma francês. As ideias políticas dela eram mais próximas da de Marx. O marido dela, Lafargue, nascido em Cuba, também era um líder revolucionário no Levante francês. Laura tinha um vínculo muito próximo com a Comuna de Paris. Em maio de 1871, a Comuna irrompeu e Lafargue participou do movimento revolucionário. O casal tinha acabado de ter um filho na época. Então, quando a Comuna foi derrotada, Lafargue fugiu e levou sua família aos Pirineus. Então, depois de receber a informação de que seriam presos, eles foram para a Espanha, mas o detiveram por alguns meses. Então, quando ele foi libertado, foram alguns meses a Madrid, onde desempenharam um papel fundamental na criação do Partido Socialista dos Trabalhadores da Espanha. A filha mais nova de Marx, Eleanor, foi a pioneira do feminismo marxista. Ela tornou-se uma líder social que trabalhou para estabelecer os primeiros sindicatos de mulheres. Ela se apaixonou por um cientista e revolucionário chamado Edward Evelyn. Eles estavam em um relacionamento por mais de 10 anos, quando, porém, Evelyn a abandonou por uma jovem atriz com quem ele se casou. Mesmo com um título de doutor em filosofia, ele não conseguiu ingressar na carreira acadêmica, e se tornar professor universitário, que era o seu sonho profissional. Ele escrevia artigos como colaborador para diferentes jornais. Um deles era a Gazeta Renana, um veículo em qual se tornou redator-chefe, porém, esse veículo foi alvo de censura do regime prussiano e em 1843 ele foi fechado. Então, por mais que tentasse se estabelecer em algum país, Marx era expulso de muitas nações ao longo de sua trajetória. Ele também foi expulso de outros locais na Europa, como França e Prússia. Ele teve que sair 2 vezes do território francês devido a polêmicas envolvendo as suas publicações. Ele era uma pessoa super desorganizada, tanto que o primeiro volume de O Capital, o trabalho mais importante dele, foi entregue com 16 anos de atraso. Ele nunca conseguiu ter um emprego regular, por isso enfrentava dificuldades financeiras e vivia principalmente do direito que conseguia como freelance e de heranças que ele e sua esposa ganhavam. Então houve um período em que os Marx viveram em pobreza angustiante. Marx chegou a precisar penhorar um casaco para ter algum dinheiro. E teve uma outra ocasião, quando um dos filhos morreu, a família não tinha dinheiro para comprar o caixão. Jenny teve que pedir dinheiro a uma vizinha francesa para conseguir enterrar seu filho. Então, Marx tinha essa consciência que essa decisão de se dedicar à filosofia e ao serviço de um movimento político arrastaria a esposa para essa situação difícil que eles viveram. Depois de alguns anos árduos, as circunstâncias financeiras da família, ela deu uma melhorada graças, em grande parte, a um amigo
e parceiro político de Marx é o filósofo Friedrich Engels. Ele era filho de um dono de uma fábrica e que ajudou a família financeiramente. Entre as principais obras de Karl Marx estão O Capital, Manifesto Comunista ou Manifesto do Partido Comunista, A Ideologia Alemã e o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. De acordo com Marx, o comunismo deveria ser implementado em um momento específico da história da sociedade. Seria necessário que cada país passasse por uma revolução burguesa, adotasse o modelo de produção capitalista e, em sequência, estaria pronta para a adesão do socialismo e, finalmente, para o comunismo. Então, ele continuou mantendo a dialética de Hegel, mas de uma forma invertida. Agora, ele acreditava que a história é movida a partir da luta de classes, dos conflitos entre as forças produtivas e as relações de produção. Ele via que as classes sociais tinham interesses diferentes e um embate entre elas que fazia o mundo girar. No próximo vídeo, gente, eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre essa teoria, né, essa ideologia, mas só para os próximos vídeos. Junto a Engels, Marx nota que só seria possível libertar a humanidade da miséria, da exploração, do desemprego e das desigualdades, problemas que, segundo ele, eram resultados do capitalismo, através de uma transformação social, ao que ele nomeou de Revolução Comunista. Então, para tanto, renunciou à religião e ao Estado, segundo ele, déspota e monárquico prussiano, e tornou-se um militante do ateísmo, né, como outros tantos estudantes e professores alemães. Ele defendia que o mundo material é que determinava a evolução do pensamento humano e não o contrário. Acusava a religião de capitalista, alienante, egoísta. Marx disse certa vez que a religião era o ópio do povo. Ele se referia a essa religião, uma religião criada pela elite social alienante, que levava o povo à aceitação das desigualdades e à passividade diante das injustiças. O ópio, naquele século, era um narcótico que a Companhia Britânica das Índias Orientais, produzia. Então, para Marx, a religião servia para aliviar a vida dos explorados, que se apegariam a ela, né, como uma compensação. O sofrimento religioso compensaria o sofrimento real. Então, havendo uma sociedade sem exploradores e explorados, a religião deixaria de existir, segundo Marx. Karl Marx teve um caso amoroso com uma jovem chamada Helene Demuth. Ela era governanta da família e engravidou durante uma viagem de Jenny, esposa de Marx. O bebê Frederic Demuth nasceu em 1851, porém ele foi para adoção. O menino cresceu e acabou ficando amigo de sua meia-irmã. Eleanor, mais tarde, descobriria que, além de Marx ter enganado sua mãe, né, a esposa dele, também não tinha prestado ajuda nenhuma ao menino e nem sequer tivera contato com ele. Então, o menino Frederic, filho bastardo de Karl Marx, nunca foi reconhecido por ele e acabou sendo adotado por Engels, que assumiu sua paternidade. Então, pouco se sabe sobre a vida, né, de Frederic, já que ele não estava nos registros dos Marx, mas, segundo especialistas, ele teria se tornado engenheiro
e faleceu no ano de 1929. Karl Marx tinha uma saúde frágil, também complicada por causa do tabagismo e do álcool. Ele também sofria de inflamação ocular, dor nas articulações, dores de cabeça, insônia, problemas no fígado e na vesícula biliar, e ainda ele possuía sintomas depressivos. Ele morreu com apenas 64 anos de idade, intelectualmente debilitado e ainda com abscesso no pulmão. Apenas 11 pessoas compareceram ao seu enterro em um cemitério londrino no dia 14 de março de 1883. Em 1881, 2 anos antes, sua esposa Jenny havia falecido. Jenny Caroline, a filha mais velha de Marx, teve uma vida marcada por doenças e também pela morte de 2 de seus 6 filhos quando eles eram pequenos. Jenny Caroline morreu na França com apenas 38 anos de idade, de câncer na bexiga, no ano de 1883, 2 meses antes de seu pai, que estava muito doente em Londres e não pôde viajar para o seu funeral. Acreditam que Jenny tenha sido a filha favorita de Marx. Em 31 de março de 1898, a filha Eleanor tirou a própria vida. Em 25 de novembro de 1911, a segunda filha de Karl Marx, Laura, juntamente com o seu marido, cometeram o suicídio. Laura tinha 66 anos e seu marido 69 anos de idade quando se suicidaram-se. Bem, pessoal, eu mostrei para vocês uma breve menção, da trajetória de vida do homem que governa o mundo com sua ideologia revoltada. Um doutor em filosofia na Europa que nunca conseguiu se manter no emprego fixo para sustentar sua família. Ele proporcionou uma vida difícil para a esposa e filhas, durante todos os anos de vida, e sua morte, como a das filhas, não podia ser diferente. Um final de vida triste, amargo, trágico, uma vez que também virou as costas para o Criador de todas as coisas, o nosso Deus. E não perca o próximo vídeo, onde eu falarei sobre a ideologia de Marx, bem como o marxismo, implementado posteriormente por seus seguidores e admiradores, e também trarei os porquês dessa ideologia revolucionária ser tão atraente e sempre ter milhões de admiradores. Então não perca o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.